Olá, esta aula é sobre operações com raízes. Nesta aula vamos aprender multiplicação, divisão, simplificação, introdução de fator no radical, racionalização de denominadores, adição e subtração de raízes. Muitas vezes é conveniente deixar o resultado de uma operação matemática ou de uma resolução de uma situação-problema na forma de raiz. Efetuar o cálculo da raiz pode nos obrigar a fazer arredondamento, o que deixa o resultado impreciso e torna o processo mais trabalhoso, porque vão surgir números com muitas casas decimais. Além do mais, operar com raízes pode permitir uma simplificação. Estes e outros motivos mostram a importância de se saber fazer operações envolvendo radicais. Vamos recordar que relação existe entre a potenciação e a radiciação. Você já conhece as operações de radiciação e de potenciação. Potenciação representa multiplicações sucessivas de um mesmo fator. Por exemplo, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 3 elevado a 4, que resulta em 81. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 elevado a 5, que resulta em 32. Nós podemos definir, então, a operação de potenciação como sendo a multiplicação de um mesmo fator n vezes. Esse n representa quantas vezes o fator A multiplica por ele mesmo. Na potenciação, nós temos A elevado a n é igual a B, onde esse número representado por A é a base da potência. Esse número representado pela letra n é o expoente dessa potência. Ele indica quantas vezes a base A multiplica ela mesma. E esse resultado representado por B, ele é a potência, tá? Essa potência é o resultado da operação de potenciação. Já a radiciação é uma operação que desfaz a potenciação. Nós temos A elevado a n é igual a B. Este símbolo, essa seta dupla, dupla para a direita e para a esquerda, ela significa se somente se. Mentira. Ou seja, a operação de potenciação, ela equivale a uma operação de radiciação. E daí você pode fazer essa transformação, tanto passar de potência para raiz, quanto passar a raiz para a potência. Este símbolo utilizado na raiz, ele é chamado de radical. Já o número que vem dentro do radical é chamado de radicando. E esse número que vem sobre o radical é chamado de índice da raiz. E o resultado da radiciação é a raiz que a gente procura. É importante enfatizar que o radicando representado por B, ele precisa ser um número real e não negativo. Por exemplo, a potência 3 elevado a 4, que é igual a 81, pode ser escrita na forma de raiz. A raiz quarta de 81 é igual a 3. Outro exemplo, a potência 2 elevado a 5 é igual a 32. Pode ser escrita na forma de raiz. A raiz quinta de 32 é igual a 2. Agora, uma raiz também pode ser escrita na forma de potência. Veja bem, a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então, eu posso escrever que 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Ou a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Eu posso escrever que 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Vamos ver como proceder no caso de multiplicação de raízes. Vamos analisar um exemplo com números. Calcule a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 25.
A gente sabe que a raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de 25 é 5. Então, 2 vezes 5 é igual a 10. É um modo correto de se fazer a multiplicação entre raízes, ainda mais quando essas raízes que estão se multiplicando são raízes exatas, ou raízes que você facilmente obtém o resultado. No entanto, pode ser calculado de um outro modo. Veja bem, a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 25 pode ser escrito na forma de a raiz quadrada de 4 vezes 25. Observe que nesse processo a gente sintetiza as duas raízes em uma só. E isso é possível somente se os índices forem iguais. Daí eu passo a ter a raiz quadrada de 100, né? Esse 100 é o resultado da multiplicação 4 vezes 25, e a raiz quadrada de 100 a gente sabe que é 10. Observe que nós obtivemos o mesmo resultado usando processos diferentes. Mas isso não é uma coincidência, isto é uma propriedade. Eu vou mostrar que o produto de duas raízes com o mesmo índice é igual à raiz do produto desses radicandos. Considere esta igualdade. A raiz quadrada de um número A vezes a raiz quadrada de um número B é igual a ela mesma, ou seja, a raiz quadrada do mesmo número A vezes a raiz quadrada do mesmo número B. Lembrando que esse número A e esse número B é um número real não negativo. O que eu vou fazer agora, dos dois lados da igualdade, é elevar ao quadrado. Então, peguei o primeiro membro, elevei ao quadrado. Peguei o segundo membro, elevei ao quadrado. A igualdade se conserva. Do lado esquerdo da igualdade, não vou fazer nada por enquanto, mas do lado direito, vou utilizar uma propriedade de potenciação em que o quadrado ele é aplicado aos dois fatores. Então, eu passo a ter do lado direito da equação a raiz quadrada de A elevado ao quadrado vezes a raiz quadrada de B elevado ao quadrado. Isso permite que eu faça um cancelamento, pois a radiciação ela desfaz a potência e vice-versa. Então, cancelando a raiz quadrada com o expoente 2, tanto para a raiz quadrada de A quanto para a raiz quadrada de B, eu passo a ter do lado direito simplesmente A vezes B. E agora, eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados, ou seja, o primeiro membro, tiro a raiz quadrada dele, o segundo membro, tiro a raiz quadrada dele. Eu também me permito cancelar do lado esquerdo a raiz quadrada com o expoente 2. E isso deixa para mim, exatamente aquilo que eu queria mostrar. O produto da raiz quadrada de A com a raiz quadrada de B é igual à raiz quadrada do produto de A com B. Esta propriedade vale também para outros índices naturais. Vale para a raiz cúbica, para a raiz quarta, para a raiz quinta e outros. Conclusão. Podemos adotar essa propriedade aí, O produto das raízes de mesmo índice equivale à raiz do produto dos radicandos, tá? Também com o mesmo índice. A gente não pode trocar o índice da raiz, não. A gente pode pegar o produto de duas raízes ou mais e sintetizar numa só. E podemos fazer também o contrário. Pegar uma raiz que tem um produto lá dentro e abrir essa raiz em duas ou em três, conforme for a sua necessidade. Exemplo de aplicação. Calcule a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 50. Observa que, neste caso, você não consegue obter a raiz quadrada de 2, nem consegue obter com facilidade, a raiz quadrada de 50, pois são números irracionais. Daí, a solução é aplicar esta propriedade da multiplicação de raízes. Eu vou sintetizar essas duas raízes em uma só. Eu passo a ter, então, a raiz quadrada de 2 vezes 50, que é igual à raiz quadrada de 100, que é igual a 10. E aí você percebeu uma utilidade de se conhecer esta propriedade da multiplicação de raízes. Outra aplicação.
vamos encontrar a raiz quadrada do número 1764. A primeira coisa que eu preciso fazer é decompor esse número 1764, a decomposição que você já sabe fazer. Por sorte, o resultado obtido dessa composição, eu tenho fatores com expoentes pares. Isso indica para mim que o número 1764 ele é um quadrado perfeito. Então, substituindo o número 1764 pelo produto 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 7 elevado ao quadrado, me permite aplicar a propriedade do produto de raízes, só que nesse momento eu vou pegar a primeira raiz que eu tenho e dividi-la em 3 outras raízes, onde eu tenho a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, a raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado. Eu posso fazer um cancelamento, daí eu passo a ter 2 vezes 3 vezes 7. Isso equivale a 42. Então, posso concluir que a raiz quadrada de 1764 é 42. Vamos conhecer agora o procedimento para divisão entre raízes. Vamos analisar um exemplo com números. Calcule a raiz quadrada de 100 dividido pela raiz quadrada de 25. Imediatamente, você sabe que a raiz quadrada de 100 é 10 e a raiz quadrada de 25 é 5. Então, 10 dividido por 5 é 2, ok? Mas aí podemos utilizar um outro método. A raiz quadrada de 100 dividido pela raiz quadrada de 25 pode ser escrito com a síntese dessas duas raízes em uma só. É o mesmo que a raiz quadrada de 100 dividido por 25. Quanto é 100 dividido por 25? É 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Perceberam que chegamos ao mesmo resultado utilizando 2 processos diferentes? Mas isso também não é coincidência, isso é uma propriedade. Veja só como fica a justificativa para esta propriedade. Vou mostrar que a raiz quadrada de um número A dividido pela raiz quadrada de um número B é igual à raiz quadrada da divisão de A por B, desde que os valores A e B sejam números reais, não negativos. Considere essa igualdade. A raiz quadrada de A dividido pela raiz quadrada de B é igual à raiz quadrada de A dividido pela raiz quadrada de B, é claro. Agora, vamos tomar os 2 membros da igualdade e elevar ao quadrado. No membro da esquerda, não vou mexer agora não, mas no membro da direita, eu vou aplicar a propriedade de potenciação e eu passo a ter a raiz quadrada de A elevado ao quadrado dividido pela raiz quadrada de B elevado ao quadrado. Isso permite que eu faça um cancelamento da raiz quadrada com a potência 2. Daí eu passo a ter do lado direito simplesmente A dividido por B. Agora, extraindo a raiz quadrada nos 2 membros da equação, eu passo a ter a raiz quadrada de uma potência ao quadrado do lado esquerdo, que é igual à raiz quadrada de A dividido por B. E assim eu posso fazer o cancelamento aqui do lado esquerdo da raiz quadrada com a potência ao quadrado e chego à equação que eu precisava mostrar, tá? Que a raiz quadrada de A dividido pela raiz quadrada de B é igual à raiz quadrada da divisão de A com B. Tá? A gente pode sintetizar essas duas raízes em uma só. E esta propriedade vale também para outros índices naturais de uma divisão de raízes que você tiver que calcular. E você pode concluir que a divisão entre as raízes do mesmo índice equivale à raiz da divisão dos radicandos com o mesmo índice. Você pode usar essa propriedade tanto para sintetizar 2 raízes com o mesmo índice, como pode usar se precisar pegar uma raiz e dividi-la em 2. Por exemplo, a raiz quadrada de 200 dividido pela raiz quadrada de 2, a princípio estas raízes
são difíceis de se encontrar porque são números irracionais. Eu não sei quanto é a raiz quadrada de 200. A raiz quadrada de 2 eu tenho uma leve noção, 1,41 alguma coisa. Mas se eu fizer arredondamento, é claro que eu vou perder precisão no meu cálculo. Então eu prefiro usar essa propriedade de escrever esta operação como a raiz quadrada de 200 dividido por 2. Tá? Porque aquela fração que eu tinha, ela é uma divisão. Tá? Se ela é uma divisão, eu posso juntar essas duas raízes em uma só. E a raiz quadrada de 200 dividido por 2 é igual à raiz quadrada de 100. E isso aí é igual a 10. Então, observa que no início eu estava lidando com dois números irracionais e acabei chegando num resultado, inclusive, natural. Outro exemplo, a raiz quadrada de 417 dividida pela raiz quadrada de 3. Isso aí é uma divisão entre duas raízes com o mesmo índice. Então, eu posso juntar essas duas raízes em uma só. Eu passo a ter a raiz quadrada de 417 dividido por 3. E 417 dividido por 3 é 169. Então, eu tenho a raiz quadrada de 169. Eu sei que o 169 é um quadrado perfeito. Bom, então esse resultado aí é 13. Vamos ver outro exemplo. A raiz cúbica de 8/27. Olha que legal. Eu tenho uma raiz cúbica de uma divisão. Eu posso transformar na divisão de duas raízes cúbicas. A raiz cúbica de 8, eu sei que é 2. A raiz cúbica de 27, eu sei que é 3. Então, a raiz cúbica de 8/27 é igual a 2/3. Agora eu tenho a quarta raiz de 32 dividido pela quarta raiz de 2. Também são números irracionais. A princípio, é impossível de fazer essa conta sem o uso de uma calculadora. Mas usando a propriedade da divisão de raízes, eu posso juntar essas duas raízes em uma só. Isso aí equivale a raiz quarta de 32 dividido pela raiz quarta de 2, que é igual a raiz quarta de 32 sobre 2. Ou seja, é a raiz quarta de 16. Ah, agora eu já sei calcular. Isso aí me dá como resposta o número 2. Vamos ver agora um pouco sobre simplificação de raízes. A simplificação de raízes é muito útil para se calcularem raízes não exatas. Para isso, é necessário aplicar a decomposição dos números em seus fatores primos e a propriedade da multiplicação de raízes. Por exemplo, vamos simplificar a raiz quadrada de 425. Observe que 425 não é um número quadrado perfeito, então ele não possui uma raiz exata, mas nós podemos simplificar esta raiz. Nós pretendemos reduzir o número 425 para um valor menor. Por decomposição, verifique que 425 pode ser escrito na forma 5 elevado ao quadrado vezes 3 vezes 7. Como eu estou trabalhando com raiz quadrada, o que vai me interessar nesta decomposição são os fatores que possuem um expoente par. Os fatores 3 e 7 possuem um expoente ímpar, no caso igual a 1, então eu vou manter 3 vezes 7 na forma de 21. Isso permite com que eu abra esta raiz quadrada em duas. Eu vou ter, então, a raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado vezes a raiz quadrada de 21. Ali na raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, eu posso fazer o cancelamento e obter 5 vezes a raiz quadrada de 21. Ou simplesmente 5 raiz de 21. Outro exemplo, a raiz quadrada de 12. O número 12 pode ser escrito na forma 2 elevado ao quadrado vezes 3. Então, eu tenho uma raiz quadrada de um produto. Eu posso abrir isso em raízes. Eu passo a ter a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado é o mesmo que 2.
Então, eu tenho 2 vezes a raiz quadrada de 3, ou simplesmente 2 raiz de 3. Outro exemplo, a raiz quadrada de 98. Pela decomposição do número 98, eu posso escrevê-lo como 7 elevado ao quadrado vezes 2. Nesta raiz quadrada de um produto, eu posso transformar isso no produto de 2 raízes. A raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2. Na primeira raiz, a raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado, eu posso fazer um cancelamento. Isso vai resultar em 7 vezes a raiz quadrada de 2, ou simplesmente 7 raiz de 2. Outro exemplo, a raiz quadrada de 500. Observe que 500 é o mesmo que 100 vezes o 5. Por que eu tomei o 100? Porque 100 é um quadrado perfeito. Então, eu posso escrever que a raiz quadrada de 500 é igual à raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado vezes 5. E isso é igual à raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado vezes a raiz quadrada de 5. Que gera 10 vezes a raiz quadrada de 5 e 10 raiz de 5. Vamos ver agora como introduzir um fator dentro de um radical. A introdução de um fator dentro de um radical também é possível utilizando a propriedade da multiplicação de raízes. Ela funciona como uma contrapartida da simplificação de raízes. Por exemplo, eu tenho 2 raiz de 10. Eu quero pegar esse valor 2, é um fator, e colocar ele corretamente dentro do radical, lá junto com 10. E o resultado disso vai ser a raiz quadrada de um número. Primeiro, eu vou pegar o fator 2 e escrever ele numa forma de potência que é a seguinte. A raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Você sabe que isso aí é o próprio 2. A raiz quadrada se anula com o expoente 2 que eu coloquei. Fazendo isso, eu passo a ter o produto de 2 raízes com o mesmo índice. Tá? As 2 raízes são raízes quadradas. Daí eu posso juntar essas 2 raízes em uma só. Ficando a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 10. 2 elevado ao quadrado é 4, e 4 vezes 10 é 40. Ou seja, 2 raiz de 10 é o mesmo que a raiz quadrada de 40. Outro exemplo, 2 raiz de 5. Eu quero pegar esse número 2 e passar para dentro do radical. Então, vou escrever ele como a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. E aí, tendo o produto de 2 raízes com o mesmo índice, eu posso juntar essas 2 raízes em uma só. Feito isso, eu efetuo as continhas dentro do radical. 2 elevado ao quadrado é 4, e 4 vezes 5 é 20. Ou seja, 2 raiz de 5 é igual a raiz de 20. A racionalização de denominadores, ela é necessária quando nós temos uma fração onde o denominador é uma raiz. Racionalizar é encontrar uma fração equivalente de modo que o denominador seja um número natural. Veja o exemplo. Temos as frações 1 sobre raiz quadrada de 5 e 2 sobre raiz quadrada de 3. Vamos fazer a racionalização de uma delas de cada vez. Observe que 1 sobre a raiz quadrada de 5 é o mesmo que 1 sobre a raiz quadrada de 5 vezes 1. E este número 1, eu posso expressá-lo na forma raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 5. Tá? Observe que este número raiz quadrada de 5 foi escolhido em função do denominador que está nessa fração. Então, essa fração que eu acrescentei, ela equivale a 1. Daí eu sei que não estou alterando a fração original, porque eu estou multiplicando ela, na verdade, por 1. Efetuando o produto entre os denominadores, eu passo a ter a raiz quadrada de 5 dividido pela raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, o que me permite um cancelamento da raiz quadrada com o expoente 2. E o que eu passo a ter finalmente é a raiz quadrada de 5 dividido por 5.
Observe agora que esta fração está racionalizada, ela não mais apresenta uma raiz no denominador, o seu denominador é um número natural, e esta fração equivale à fração original, que é 1 sobre raiz quadrada de 5. Para o outro exemplo, o raciocínio é análogo, ou seja, 2 dividido pela raiz quadrada de 3 é igual a 2 dividido pela raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. Esta fração que eu acrescentei equivale a 1. Efetuando a multiplicação entre os denominadores, eu passo a ter 2 raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, o que me permite fazer um cancelamento da raiz quadrada com a potência 2 e finalmente chegar ao resultado. É 2 vezes raiz quadrada de 3 sobre 3. Se você tiver uma operação de adição ou subtração entre raízes, nessa operação não existe uma propriedade que vá permitir que você pegue atalhos. O que você precisa fazer nesse caso é olhar uma raiz de cada vez, se é possível simplificá-la ou não, se ela é uma raiz exata ou não, e dependendo da condição, você vai fazer operações conforme elas sejam semelhantes. Ou seja, você precisa deixar as suas raízes que você quer somar ou subtrair, todas semelhantes. O mesmo índice e o mesmo radicando. Daí você consegue operar. Veja só os exemplos. Queremos somar a raiz quadrada de 3 com a raiz quadrada de 3. O raciocínio aqui é bem simples. Note que a raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3 é uma soma. Uma vezes a raiz quadrada de 3 mais uma vez a raiz quadrada de 3. Então você pode somar esses coeficientes. 1 mais 1 é 2. E você passa a ter, então, 2 raiz quadrada de 3. Queremos somar a raiz quadrada de 8 com a raiz quadrada de 2. Observe que, diferente do primeiro exemplo, essas duas raízes não são semelhantes. Uma delas, o radicando é igual a 8. A outra, o radicando é igual a 2. Duas raízes são semelhantes quando elas possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Tá? Então, eu vou pegar essa raiz quadrada de 8 e transformá-la para que ela se apresente como raiz quadrada de 2, tá? Usando as propriedades que a gente já viu anteriormente. Note que a raiz quadrada de 8 é igual à raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 2. Isso aí a gente obtém por decomposição do número 8. Eu posso escrever a raiz quadrada de 8 como sendo 2 vezes a raiz quadrada de 2. Ora, voltando à minha operação inicial, a soma raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 2 é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 2 mais 1 vez a raiz quadrada de 2, que resulta em 3 vezes a raiz quadrada de 2. Queremos somar agora a raiz quadrada de 75 com a raiz quadrada de 3. Observe que eles não são semelhantes. Mas por decomposição, a raiz quadrada de 75 é o mesmo que 5 vezes a raiz quadrada de 3. Depois você pega o seu caderno e tenta chegar nesse resultado, tá? Mostra para você mesmo que a raiz quadrada de 75 é igual a 5 vezes a raiz quadrada de 3. Fazendo essa substituição, eu estaria somando duas raízes semelhantes. Daí, 5 vezes a raiz quadrada de 3 mais 1 vez a raiz quadrada de 3 é igual a 6 vezes a raiz quadrada de 3. Ok? Agora é com você. Pegue seu caderno e resolva os exercícios que estão no final desses slides. Então, um grande abraço e bons estudos.